Graça e paz, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Estão felizes? Eu estou feliz. Meu nome é Odair Henrique. Eu sou do canal Jesus É e você está no canal Jesus É. Eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito sobre o pecado, sobre o peso da culpa do pecado, a vergonha de se pecar. Então, continue comigo nesse vídeo, porque eu sei que grandes coisas Deus tem para fazer na sua e na minha vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e bora pro vídeo. Todos nós sabemos que Pedro, ele foi um discípulo de Jesus, que conviveu com Jesus enquanto Jesus estava cumprindo a sua missão aqui na terra. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz que Pedro, quando Jesus foi preso, Pedro, ele negou a Jesus. Pedro, ele negou a Jesus depois dele ter jurado amor por Jesus. E um tempo depois, ele nega Jesus. E quando ele nega Jesus, a Bíblia vai dizer que os olhos de Jesus e de Pedro, eles se cruzam. Jesus, ele olha nos olhos de Pedro, depois que Pedro, ele nega a Jesus. A religião vai dizer, talvez, que aqueles olhos, aquele olhar foi um olhar de condenação. Eu não acredito que tenha sido um olhar de condenação. Eu acredito que tenha sido um olhar tipo assim: Pedro, eu ainda te amo. Sabe? As pessoas, elas dizem que quando nós pecamos, Deus, ele se afasta de nós. Ou que nós devemos nos afastar de Deus. A própria culpa do pecado faz com que nós nos afastamos de Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que nós devemos chegar mais perto de Cristo, mais perto de Jesus. A vergonha do pecado, o peso do pecado, ele não pode ser tão pesado a ponto de não deixar que você se lance novamente aos pés de Jesus. Então, continuando a história, Pedro, ele nega a Jesus, eles se cruzam os olhares, Pedro chora amargamente, copiosamente, sentindo o peso da traição, sentindo o peso do pecado, o peso dele ter negado Jesus, ter negado conhecer a Jesus, ele negou que era um discípulo de Jesus. Cara, eu imagino o peso que Pedro ele sentiu, o remorso, o arrependimento que Pedro ele sentiu. Talvez você esteja nessa situação, talvez você pecou contra o Senhor e nesse momento você está sentindo um peso sobre você, um peso de culpa, um peso de acusação, um peso que quer te afastar de Jesus. E através desse vídeo eu quero dizer para você que você não deve se afastar de Jesus. Você não deve ter um afastamento, um rompimento com Cristo, pelo contrário. Porque a história vai dizer que Jesus ele vai preso, que Jesus ele é açoitado, que Jesus ele morre e que quando Jesus ressuscita, ele ressuscita e ao terceiro dia todos nós sabemos e ele manda um recado para Pedro. Ele ressuscita e fala assim: avise aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Avisem aos discípulos e a Pedro que eu estou vivo. Avisem a Pedro que eu estou vivo. E a palavra de Deus, ela diz que Jesus, depois que ressuscitou, ele manda um recado para Pedro: Pedro, eu estou aqui. Pedro, você tem uma nova oportunidade, você tem um novo recomeço se você quiser. Então Jesus ele aparece para Pedro quando Pedro ele estava pescando, quando Pedro ele voltou a pescar, se você acompanhar a história. Então Pedro ele volta a pescar com os discípulos. Então um homem na praia, que é Jesus, ele grita: ei, vocês têm peixes? Vocês pegaram alguma coisa? E eles dizem que passaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada. Então Pedro ele diz que não tinha pegado nada, então Jesus ele fala: ei, joga a rede para o lado direito. E eles jogam a rede para o lado direito e eles pegam muitos peixes. Pedro ele lembra daquilo. Pedro, ele lembra que ele já viveu aquilo, então ele diz: é o Senhor, é o Mestre. Ele pula do barco e vai ter com Jesus. Quando eles chegam na praia, Jesus já tinha peixe na brasa, pronto para servir, pronto para eles comerem.
Deixa eu falar uma coisa para você, não deixe que o seu pecado te afaste de Cristo, porque Cristo, Ele quer que você esteja perto dEle, independente dos seus pecados. Os seus pecados não têm o poder de barrar a sua chegada até Cristo. Então Pedro e Jesus, eles estavam reunidos com os discípulos da beira da praia. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele olha para Jesus e fala: Jesus, eu gosto de você. Então Jesus pergunta de novo para ele: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu gosto de você. E aí Jesus muda a pergunta. Jesus ele olha para Pedro e fala: Pedro, você gosta de mim? E Pedro fala: Senhor, tu sabes de tudo. Isso é uma revelação muito grande, porque Pedro, há uns dias atrás, tinha falado que até morreria, que o amor dele é muito grande, que ele até morreria por Jesus. E agora ele reconhece que o amor maior é de Jesus e não o dele. Jesus está muito mais disposto a se aproximar de você, independente dos seus pecados. Ele quer te proporcionar um novo recomeço. Jesus, ele quer te proporcionar uma nova história. Então Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, não importa se seu amor é pouco agora, mas vai chegar um momento em que você vai entregar a sua própria vida a amor de mim. Ou seja, não importa se você pecou, eu te trago um novo recomeço. E esse novo recomeço vai gerar um amor em você tão grande, Pedro, que você vai entregar a sua vida por amor de mim. Cara, isso é lindo. Isso é algo esplêndido. O seu pecado não tem o poder de barrar a sua ida até Jesus. O teu pecado não pode te parar. O que você cometeu não pode te barrar. Odair, mas eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, eu cometi um pecado. Cara, até você morrer, você vai continuar sendo um pecador. Até a volta de Jesus, nós estamos sendo aperfeiçoados à estatura de um homem perfeito. Deixa eu falar uma coisa para você, não foi o seu primeiro pecado e não vai ser o seu último pecado, mas se aproxima de Cristo, se aproxime de Jesus. Cara, não deixe que seu pecado te afaste da presença de Deus. Não deixe a culpa do pecado, não deixe a culpa de você ter pecado ser tão grande sobre a sua vida a ponto de fazer com que você se afaste de Deus, a ponto de fazer com que você não tenha mais comunhão com Jesus. A palavra do Senhor diz para nós lançarmos o nosso fardo, o nosso jugo e aceitar o fardo e o jugo de Cristo, porque esse é leve e suave. Ei, entregue seus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará na sua vida. Jesus é o recomeço da sua história. Jesus é o perdão sobre a sua vida. Jesus é aquele quem te ama. Fique com Deus. Espero que esse vídeo promova um encontro entre você e Cristo. Eu espero que esse vídeo tire de você o fardo do pecado. Eu espero que esse vídeo abra os seus olhos e que você entenda uma coisa, somente uma coisa, que Jesus quer te dar um novo começo. Recomece com Cristo. Deixa as coisas do passado no passado e comece a viver uma nova história, porque Cristo espera isso de você e Cristo, Ele tem isso para te dar. Deus abençoe. Eu sou o Odair Henrique, esse é o canal Jesus É. Fique com Deus e até a próxima.